Boa noite a todos. Obrigado pela presença em mais um Física ao Entardecer. Meu nome é Marcelo Yamashita, eu sou diretor aqui do Instituto de Física Teórica da Unesp. E hoje, quem não deixou o nome lá na entrada e quiser deixar o nome e o e-mail para receber mais informações, você pode vir para cá, senão o seu colar fica só em você. Agora sim. Quem quiser deixar o nome lá no caderno para receber informações das próximas palestras, pode deixar o nome lá no caderno na entrada. As informações também das próximas palestras, desta palestra, das palestras anteriores, estão no nosso Facebook, aqui no canal do Facebook do IFT Unesp, e todas as palestras elas ficam depois, elas são editadas e ficam disponíveis no canal do YouTube do Física ao Entardecer. Então, vocês podem acessar lá e todas as palestras anteriores já estão disponíveis e essa vai estar lá disponível após a edição do vídeo. Hoje, nós temos o grande prazer aqui de receber o professor Jorge Matsas. O professor Jorge Matsas é doutor em Física pelo IFT, livre docente pela Unicamp. Ele é professor titular hoje aqui no Instituto de Física Teórica e é o maior especialista que eu conheço aqui em buracos negros. E depois eu te passo uma lista completa. Tá bom, você viu a ressalva, que eu conheço. E ele vai hoje falar sobre a fotografia, que foi divulgada bastante na mídia aí, do buraco negro. Vai explicar tudo que está por trás daquela fotografia e o que é um buraco negro. Eu queria só chamar a atenção de vocês que a próxima palestra do Física ao Entardecer estava agendada para o dia 23 deste mês, mas ela foi mudada para o dia 30, que é a quinta-feira posterior ao dia 23, é dia 30 de maio. E vai ser, o título é As Mudanças Climáticas e seus impactos no futuro do planeta. Quem vem falar aqui para nós é o professor Paulo Artacho, da USP. Então, todos estão convidados, tragam seu amigo negacionista climático para assistir a palestra, que o professor Paulo Artacho vai explicar tudo o que está por trás das mudanças climáticas no planeta. E agora eu vou passar a palavra ao professor Jorge Matsas. O professor Jorge Matsas também ele é membro da Academia de Ciências do Estado de São Paulo e ele vai falar hoje para nós sobre buracos negros. Obrigado. Bom, eu agradeço muitíssimo a presença de vocês. É uma honra falar aqui no IFT, um lugar que me formou em boa parte, responsável por boa parte da minha formação. Eu tenho alguns amigos aqui que eu conheço há 40 anos, e amizades de 40 anos são amizades que, por melhor qualidade, tem as amizades novas. Amizades de cada época de sua vida tem um colorido diferente. Então, realmente, eu me sinto muito, muito feliz e honrado desse convite. Bom, eu vou falar sobre buracos negros e como que buracos negros, qual é a gravidade desses corpos, mas eu acho que eu não sei se eu tenho muito a ensinar a vocês no seguinte sentido: o fato da audiência estar tão lotada é a prova experimental que buracos negros atraem fortemente, Então vamos ver o que mais eu posso ensinar a vocês, além de um fato que vocês experimentalmente hoje já comprovaram. Bom, como diz a primeira transparência, buracos negros eu diria, o ápice de boa parte de pesquisa de gravidade e luz. E é interessante porque essa transparência é uma transparência que eu uso sempre que eu falo de buracos negros, mas ela é particularmente apropriada quando você fala sobre uma fotografia de buracos negros, que é o contraste da luz com a escuridão. Bom, rapidamente, deixa eu falar para vocês que já que buracos negros, digamos, ele culmina, ou tem a ver, ou está diretamente relacionada com o estudo da luz, deixa eu falar 2, 3 palavras sobre o que é a luz. Bom, o grande Isaac Newton, ele dizia que a luz, ele tinha uma teoria corpuscular da luz. Então, segundo ele, quando eu acendo esse laser,
o raio de luz que sai desse laser seria formado por uma carreira de partículas de luz, e é isso que Newton entendia como sendo um raio de luz, o que era a luz. Uma carreira de partículas luminosas que se deslocavam em linha reta. Essa era uma das teorias possíveis, mas havia uma outra teoria, que era a teoria defendida por muitos, mas eu acho que foi muito associado por Huygens, de que a luz seria uma onda. Vocês sabem que em 1690, a teoria dominante da mecânica, a mecânica era dominada pela teoria de Newton, e a teoria da física, a teoria física de Newton, ela dependia de um espaço-tempo chamado espaço-tempo de Galileu. O espaço-tempo de Galileu é o espaço-tempo da nossa intuição diária, é o espaço-tempo do espaço e do tempo absolutos. E dentro desse esquema da física clássica newtoniana, que é desenvolvida nesse espaço absoluto e tempo absoluto, que nós chamamos de espaço-tempo de Galileu, se você fala de onda, então necessariamente você está subentendendo uma perturbação que se desloca em algum meio. Então uma onda de água é uma perturbação numa cuba de água, por exemplo. Uma onda de som, uma perturbação de moléculas do ar. Se a luz fosse uma onda, assim como Huygens e vários outros defendiam, então deveria haver um meio sobre o qual aquilo que nós chamamos de luz se propagaria. Esse meio sobre o qual essa onda se propagaria, essa onda luminosa, tinha até nome, que era o éter. Ninguém tinha visto esse éter, mas se assumia que se fosse uma onda, deveria haver um éter. Então haviam, nessa época, no século XVII, essas duas teorias competitivas. A luz é ou uma carreira de partículas luminosas que se deslocam em linha reta, ou uma onda que se desloca em algum meio. Bom, já se sabia no século XVII, e depois foi medido melhor, por exemplo, no século XIX, que a luz, fosse o que fosse, ela tinha uma velocidade. Era uma velocidade finita e muito próximo de 300 mil quilômetros por segundo. Isso quer dizer que em um segundo, um raio de luz ele iria varrer uma distância de 300 mil quilômetros. Né? Isso era medido de diferentes maneiras. Por exemplo, Romer ele notou o seguinte: notem que essa é uma época em que os telescópios estavam sendo desenvolvidos. Então, com os novos telescópios, você conseguia observar, por exemplo, as órbitas as luas de Júpiter. Júpiter tem uma lua chamada Io, que ela tem um período orbital de 2 dias. Então você consegue, em princípio, saber ou prever quando que haveria o eclipse. O eclipse, por exemplo, se você está no verão, quando que seria um eclipse de Io, por exemplo, fazer uma previsão no inverno, quando a Terra está em posição diametralmente oposta, né? Então você fazia uma predição falando, bom, Io tem uma órbita completa ao redor de Júpiter em 2 dias, então eu consigo dizer quando será, digamos, no inverno, o eclipse de Io, quando que Io seria coberto pela presença de Júpiter, né? E você não veria, e quando você veria ele aparecendo. O problema é que esses cálculos mostravam que havia uma defasagem entre o que era calculado, havia um erro, um desvio entre o que era calculado e o que era visto. E rapidamente Romer percebeu que isso era devido ao fato que, dependendo da posição da Terra, o raio de luz tinha que varrer uma distância extra. Essa distância extra fazia com que Io aparecesse um pouco mais tardiamente do que o calculado. Então já se sabia na época, já no século XVII, de que a luz ela tinha uma velocidade finita. Ok? Fosse ela uma onda, fosse ela um raio de luz. Depois foram feitas medidas muito mais precisas, então não havia dúvida sobre isso. Bom, agora a gente dá um pulo para 1862, quando o grande Maxwell, que eu acho que muitos de vocês talvez, alguns de vocês conhecem ou já ouviram falar, mas aqueles que nunca ouviram falar saibam que Maxwell é um dos gigantes da física que talvez esquecido, né? O que ele consegue, Maxwell? Maxwell ele consegue unificar as leis que
tratavam da eletricidade, com as leis que tratavam do magnetismo, num uno autoconsistente, mostrando, inclusive, o seguinte, que campos elétricos acabam, mudanças ou variações do campo elétrico geram campos magnéticos, que geram campos elétricos e isso se propaga. Então, mesmo na ausência de cargas e correntes, você pode ter um campo eletromagnético não trivial, contanto que você gere inicialmente um campo eletromagnético variando de uma certa forma, porque isso engendra campo magnético, que engendra campo elétrico e assim por diante. E mais, essa propagação obedecia a uma equação de onda. Vocês sabem que a equação de onda ela é caracterizada por um parâmetro, que é a velocidade. Muito bem. E, usando as equações de Maxwell, você podia calcular essa velocidade. E quando você calculava essa velocidade, você via que a velocidade era 300 mil quilômetros por segundo. Então, naquele momento, a grande descoberta foi a seguinte. Maxwell faz uma grande descoberta em particular, que é a luz é uma onda que se propaga a 300 mil quilômetros e não é uma onda qualquer, é uma onda eletromagnética, é uma onda de campo elétrico que engendra campo magnético e assim por diante. Então, isso que é a luz. Ora, notem o seguinte, se a luz é uma onda e tem uma velocidade bem definida, e Maxwell, contido naquele ambiente do século XIX, em que o paradigma dominante era a teoria newtoniana e o espaço-tempo de Galileu, ele sabia de duas coisas, de que, primeiro, se era uma onda, deveria haver um meio, e segundo, não só deveria haver um meio, porque você não pode falar de velocidade absoluta dentro do contexto do espaço-tempo de Galileu. Sempre que você fala no contexto do espaço-tempo de Galileu de uma velocidade, você está se referindo a algum referencial. Se eu estou me movendo aqui, eu digo que eu estou a 1 metro por segundo, me movo a 1 metro por segundo, está subentendido que eu estou me movendo a 1 metro por segundo com relação a vocês, não com relação ao Sol. Com relação ao Sol, o meu movimento seria outro. Então, se a luz tem 300 mil quilômetros por segundo de velocidade, teria que ser com relação a algum referencial. Esse referencial seria aquele meio que nós tínhamos chamado, ou que já tinha sido batizado de éter luminífero, que era o meio aonde a luz se propagaria. Só faltava um detalhezinho, detectar esse éter, porque as pessoas falavam que esse éter deveria existir, mas nunca tinha sido detectado. Quem se propôs a isso foi um físico que, nascido naquilo que era a Prússia na época, atualmente eu acho que pertence à Polônia, mas quando ele fez experimentos, ele já estava na Universidade de Chicago. E o que ele decide, né? Como que você mede esse éter? Bom, a ideia é mais ou menos o seguinte, como que você mede uma onda, vejam, digamos que você tem um tsunami em cima, um tsunami no mar, ok? Se você se move na direção do tsunami, a velocidade dele efetivamente com relação a você aumenta. É por isso que a sua tendência é o quê? Fugir do tsunami. Porque se a sua velocidade na direção do interior do continente for a mesma da velocidade com que o tsunami se aproxima do continente, efetivamente a velocidade relativa entre você e o tsunami é zero. Então a ideia era o quê? A ideia era medir a velocidade da luz em diferentes momentos do ano, porque em diferentes momentos do ano o aparato sobre a Terra ele estaria se movendo com diferentes velocidades com relação a esse vento do éter, a esse éter. Então isso daria um efeito efetivo sobre a velocidade com que a luz se propagaria com relação ao aparato e você conseguiria ver, então, em princípio, diferenças na velocidade da luz se você a medisse no inverno, no verão, no outono e na primavera. Né? Por quê? Porque a velocidade é como se, ao medir a velocidade da luz na primavera, você estivesse se movendo, fugindo do tsunami. A velocidade seria menor. No verão, é como se você estivesse se aproximando do tsunami, então a velocidade seria maior. Então, detectar o éter era efetivamente medir diferenças na velocidade da luz em diferentes momentos do ano. O que Michelson ele detectou? Nada. Não detectou nada. Eu diria o seguinte, foi o resultado negativo mais importante da história da física que eu conheço. Porque ao dizer que
a luz tinha a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, aproximadamente isso, e isso era absoluto, não era com relação a algum éter, isso, quando você olha com cuidado para isso, você vê que essa afirmação de que você tem alguma coisa que tem uma velocidade absoluta, que é a mesma para todos os observadores, essa afirmação não tem lugar dentro do paradigma do espaço-tempo de Galileu. Einstein pega isso seriamente e ele diz o quê? Ora, se isso não é compatível com Galileu e isso é um fato experimental, contra fatos não há argumento. Aliás, isso é um dito que é um pouco esquecido hoje em dia, né? Certo? Inventaram uma coisa chamada pós-verdade, eu não sei bem o que é isso, mas eu acho que é a negação dessa afirmação, de que contra fatos não há argumento. Mas, enfim, contra fatos continua não havendo argumentos. Então, Einstein diz, bom, eu tenho que fazer uma mudança no espaço-tempo para acomodar esse fato experimental. E a resposta é, então, a relatividade especial. A relatividade especial, ela revoluciona o nosso entendimento de espaço e de tempo. O que existe, os conceitos de espaço absoluto e tempo absoluto são substituídos por uma outra entidade absoluta, por uma coisa chamada espaço-tempo. É uma certa mistura de espaço e tempo, que forma esse uno espaço-temporal, e que tem, absolutamente não intuitivo, não tenho muito tempo para falar sobre isso aqui a vocês, mas eu quero dar alguns efeitos colaterais do fato do espaço-tempo em que nós vivemos não ser o de Galileu, ser o espaço-tempo de Minkowski, que é o que é compatível com a relatividade. Por exemplo, se você tem dois astronautas que sincronizam seus relógios às 8 da manhã, e às 8 da manhã cada um deles toma um rumo aí pelo espaço sideral, e eles resolvem se encontrar às 8 da noite, e comparam seus relógios, em geral, os seus relógios não concordarão. Quando eles compararem relógio a relógio, lado a lado, eles notarão que os resultados são distintos. Em geral, é o que vai acontecer. Pode dar o mesmo resultado? Pode, mas isso só para trajetórias muito particulares. O que significa isso? Basicamente, o que os psicólogos dizem, né? Só que em outro contexto, que cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo, certo? Então, se nós, no próximo Físico ao Entardecer, compararmos nossos relógios, mesmo que os sincronizemos hoje, no próximo Físico ao Entardecer, não percam, nós notaremos que deveria haver uma pequena diferença se os nossos relógios fossem precisos o suficiente. Isso é algo totalmente medido, completamente medido, não há dúvida nenhuma sobre isso, e inclusive isso permite você fazer viagens para o futuro, não para o passado, para o futuro. Se você quiser saber como que é a Terra daqui, digamos, 60 mil anos, você pegue um foguete bastante rápido com relação à Terra, faça uma volta rápida o suficiente pelo espaço sideral, e se ele for uma volta rápida o suficiente, digamos, um ano da sua vida corresponderá, digamos, a 60 mil anos da Terra, certo? Vocês podem achar isso muito interessante, mas não é tão interessante quando você lembra que todos os seus amigos de 40 anos atrás já terão morrido quando você voltar, certo? Ok. Quando Einstein, então, ele encontra a relatividade, ele formula... Einstein ele era um físico muito talentoso, um físico muito intuitivo, ele era um gênio que eu não preciso aqui convencê-los. Mas o fato é que ele não era um matemático tão genial quanto ele era como físico. E um ex-professor dele, Minkowski, da Universidade em Zurique, ele toma a relatividade de Einstein e ele formula de uma maneira matemática aquele novo espaço-tempo de tal forma que permite Einstein, em poucos anos, a formular uma teoria de relatividade geral. Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre isso. O que acontece? Notem, todos os protagonistas das teorias físicas, elas são definidas e evoluem no espaço-tempo. Se o espaço-tempo ele muda, você tem que repensar todas as suas teorias, porque elas dependem do espaço-tempo onde são definidas. A teoria do eletromagnetismo de Maxwell já estava preparada, adaptada, já nasceu preparada para ser compatível com esse novo espaço-tempo. Mas a grande teoria de gravitação universal de Newton, que tinha predito com tanto sucesso a órbita dos planetas, eclipses, etc., etc., e que tinha unificado os eventos do céu e da Terra, a órbita dos planetas e o cair de uma maçã foram unificados numa única fórmula, ele não era compatível com a relatividade de Einstein.
Então Einstein, preocupado com isso, já desde 1907, logo depois de ele formular a relatividade especial, ele começa a se perguntar o seguinte: qual é a teoria de gravitação, a nova teoria de gravitação, que não só consegue reproduzir os resultados de Newton, em boa aproximação, mas também consegue ser definida de maneira compatível com esse espaço-tempo que agora sabemos ser o nosso espaço-tempo, o espaço-tempo da relatividade especial, o espaço-tempo de Minkowski. Então, Einstein começa em 1907 a se perguntar sobre isso, quando em 1914 explode a Primeira Guerra Mundial. Né? Então, eu quero colocar o contexto histórico um pouquinho aqui. Então, aqui nós temos os países do eixo, aqui estão os aliados, os países neutros, Suíça, e então estamos em 1914. Em 1915, Einstein encontra a solução para isso, que é a da relatividade geral. E basicamente o que ele diz é o seguinte: o que Newton entende ser uma força gravitacional, dois corpos com massa m1 e m2 se atraem de maneira proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa, era um efeito colateral do fato que o espaço-tempo ele não é rígido, ele é curvo, e ele é curvado tanto mais quanto maior a quantidade de matéria e energia presente no espaço-tempo. Então, quando nós vemos dois corpos se atraindo, segundo Newton seria devido a essa força, segundo Einstein não há força alguma, esses corpos distorcem o espaço-tempo e, então, eles, nesse espaço-tempo distorcido, eles seguem as trajetórias mais naturais. Como nós não vemos o espaço-tempo distorcido, porque isso é uma abstração, parece aos nossos olhos que existe uma força os atraindo. Isso pode parecer bastante abstrato para vocês, e realmente é, mas deixa eu dar um efeito concreto, um efeito colateral concreto disso. Né? O efeito colateral concreto é que, suponho que você, às 8 horas da manhã, você sincronize o relógio na base da Torre Eiffel e no topo da Torre Eiffel. Às 8 horas da noite, você compara os relógios. Esses relógios, eles não marcarão a mesma coisa, eles marcarão algo diferente. E por quê? Marcarão algo diferente porque o espaço-tempo, o potencial gravitacional aqui embaixo, fruto da curvatura do espaço-tempo, é maior do que a curvatura, o potencial gravitacional aqui, fruto da curvatura do espaço-tempo. Consequência, como o efeito da curvatura do espaço-tempo aqui é maior do que aqui, o relógio na base da Torre Eiffel ele se atrasa em relação ao relógio no topo da Torre Eiffel. Isso também são resultados absolutamente bem medidos, tanto é que o GPS ele só funciona por conta da relatividade especial e geral. A geral generaliza a especial. O que eu quero dizer com isso é que o GPS que vocês usam e amam nos seus carros, eles dão uma precisão para vocês da ordem de 10 metros de localização, de precisão. Se você não levar em conta a relatividade para sincronizar os relógios dos satélites e das antenas em terra, no final de um dia você perde essa localização, essa precisão, essa pequena incerteza que é só de 10 metros, ela se torna uma incerteza de 10 quilômetros, dessa ordem. Ou seja, os aviões à noite, em vez de pousar em Congonhas, pousariam no Marginal Pinheiros, por exemplo, né? Ou mais, né? Ou alguma coisa mais distante. Então lembre-se disso quando vocês descerem a próxima vez em Congonhas, certo? Vendo aquele mar de edifícios passando por vocês, física básica é importante, tá bom? Em 1918, assinado, então, acaba a Primeira Guerra Mundial, e Eddington, Eddington era um astrofísico inglês, ele finalmente se encontra em posição de fazer um teste de uma das previsões da relatividade geral. A relatividade geral, inclusive Eddington é interessante isso, porque Eddington, ele tinha tudo para ser preso durante a Primeira Guerra Mundial pelo seguinte motivo: ele era Quaker, e Quakers, por confissão de fé, eles não podem ir à guerra. Isso não era considerado aceitável na Primeira Guerra Mundial. Mas, felizmente, aparentemente, se eu não me engano, o astrônomo real convenceu as autoridades inglesas de que era uma boa ideia deixar Eddington solto, porque ele estava preparando uma ciência muito interessante. E a ciência que ele estava preparando era justamente essa.
o teste da relatividade geral quando finalmente se puder circular pela Europa, pelo mundo, né, de maneira livre. Que teste é esse? O teste é o seguinte: se o espaço-tempo ele é curvo, isso faz com que a luz ela sinta essa curvatura e ela acaba se curvando como consequência disso. Então, vejam aqui, por exemplo, suponham que você tenha o Sol aqui, você tem uma estrelinha aqui e você vê o raio de... Vamos seguir o raio de luz dessa estrela. Vejam, o raio de luz, mas quando se aproxima do Sol, como o espaço-tempo é muito curvo, ela se curva também e ela acaba nos acertando aqui, na Terra, certo? Agora, vejam esse slide e notem o seguinte: do ponto de vista de nós, terráqueos, nós vamos localizar a estrelinha não aqui nessa posição, mas nós vamos inferir a posição da estrela como estando a uma linha reta. A gente traça uma linha reta, né, desse vetor tangente aqui, até em algum lugar na abóbada celeste. Então, apesar da posição verdadeira da estrela ser essa, nós a localizamos na abóbada celeste aqui, quando esse raio de luz passa perto do Sol. Então, o que nós temos que ver? Nós temos que notar, bolar um experimento para ver as mesmas estrelas na ausência do Sol ou na presença do Sol. Então, a presença do Sol vai distorcer a imagem das estrelas que nós temos. Por exemplo, vejam aqui. Isso aqui é a imagem de algumas estrelas na ausência do Sol, e aqui como que essas estrelinhas elas são distorcidas na presença do Sol. A imagem. Só tem um detalhezinho, gente. A gente não vê estrelas na presença do Sol. Esse pequeno detalhezinho, como que a gente consegue resolver? A gente resolve esse problema esperando um eclipse solar, porque a Lua, se ela esconde o Sol, você consegue, mesmo na presença do Sol, face noite, você consegue ver as estrelas na abóbada celeste, certo? O que você está simplesmente eliminando, você não está eliminando o Sol, você só está evitando que a presença do Sol oblitere a sua visão das estrelas que estão aqui atrás dele. E foi justamente isso em 1919 que Eddington, nós estamos comemorando, inclusive, nesse ano, 100 anos da observação, 1919, há vários festejos a respeito disso, mesmo porque Eddington manda 2 expedições, era uma expedição, mas decomposta em 2, uma vai para a Ilha de Príncipe, na costa da África, a outra vai para Sobral, no Ceará. Nas duas localizações, as imagens eram muito ruins, as condições meteorológicas eram ruins, porque haviam nuvens, mas na hora do eclipse, exatamente, na hora do eclipse total, as nuvens se abrem em Sobral e as boas medidas que permitiram a comprovação da relatividade geral, dessa previsão da relatividade geral, foi feita em Sobral. Então, eis aí, não sei quantos de vocês sabem disso, mas o Brasil teve um papel importante aqui. Pelo menos geograficamente. Já é alguma coisa, né? É nesse momento que Einstein se torna um popstar, certo? Então ele começa a desfilar em carro aberto, ele se torna amigo de Chaplin, ele ouve de Chaplin a famosa explicação de por que ele e Chaplin são tão amados pela população. Segundo Chaplin, porque as pessoas entendiam tudo sobre o que ele fazia, entendiam de tudo o que ele fazia, e Einstein porque eles não entendiam absolutamente nada do que ele fazia. Certo? Os dois casavam. Então, aqui, como eu disse para vocês, o GPS ele funciona graças à relatividade geral. E agora, como nós estamos eu preciso falar dos buracos negros, certo? Tudo isso é muito emocionante, mas a história dos buracos negros exatamente começa agora. Você sabe que a Primeira Guerra Mundial foi muito popular, as pessoas saíram às ruas para comemorar, era uma época do nacionalismo europeu, todos os países achavam que eram melhores que os demais, certo? Muito bem, hoje em dia isso acontece não só para os países da Europa, né? E em 1916, Karl Schwarzschild era um astrofísico alemão, ele era um astrofísico brilhante, um prodígio, e ele se alistou voluntariamente também dentro dessa febre a grande Alemanha. E a Alemanha, ela conseguiu rapidamente evoluir sobre o fronte leste, o fronte russo. E em 1916, as tropas alemãs se encontravam em algum lugar por aqui. E Schwarzschild estava em algum lugar por aqui.
Em 1915, quando Einstein encontra as equações dele, ele fala o seguinte: olha, essas equações são tão complicadas que eu acho que nunca ninguém conseguirá encontrar uma solução exata das equações, só soluções aproximadas. Schwarzschild, de 1916, lá no front, entre uma trincheira e outra, eu não sei dos detalhes, mas o fato é que ele encontra não só a primeira solução exata da relatividade geral, mas a mais importante delas, porque era aquela que tinha simetria esférica. E a simetria esférica é mais importante porque a maior parte dos corpos celestes tem simetria esférica. Então, Schwarzschild encontra isso em 1916 e adoece. Adoece, rapidamente volta para Potsdam, cidade natal dele, pelo que eu me lembro, e pouco antes dele morrer, ele consegue mandar os manuscritos dele para Einstein, que publica os manuscritos dele. Então, realmente é uma história, um thriller verídico, certo? Baseado em fatos reais. Uma das coisas que Schwarzschild encontra em sua solução é como que a força de Newton, olha aqui a força de Newton, a nossa velha e amada força de Newton. Dois corpos se atraem de maneira proporcional às suas massas e inversamente proporcionais à distância quadrada entre elas. O que ele encontra é uma correção. Veja, uma correção que depende da velocidade da luz e da constante de Newton. Então ele encontra uma correção à famosa lei de Newton, que é a responsável pelo fato de órbitas e planetas próximas o suficiente do Sol apresentarem de uma maneira bastante clara, não uma órbita elíptica, bastante clara entre aspas, né? Claro o suficiente para que pudesse ser medido. Não uma órbita exatamente elíptica, mas uma órbita que faz uma precessão. A precessão é pequena, é 43 segundos por século, mas mesmo assim era medido na época. E isso não é porque se pensava na época que havia um planeta desconhecido perturbando a órbita de Mercúrio. Tinham até dado o nome, Vulcano. Sabe que os físicos adoram dar nomes para coisas que não sabem, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre a mais notória de todas elas. Não havia nenhuma Vulcano na história perturbando Mercúrio. O que havia sim era que a lei de Newton não contemplava o fato de que a gravitação é um efeito colateral da curvatura do espaço-tempo. Quando se leva isso em consideração, você tem um termo extra que explica essa órbita esquisita de Mercúrio. Mas não é isso que nós estamos preocupados. Nós estamos preocupados com o fato que Schwarzschild, do mesmo Schwarzschild, na mesma solução, ele percebeu que se a estrela fosse compacta o suficiente, o tempo na superfície da estrela não passaria. O que eu quero dizer por estrela suficiente? Pegue o Sol e concentre ele a um raio de 3 km. O tempo sobre a superfície não passaria. Bom, isso é absolutamente inaceitável, não passar o tempo em algum lugar, certo? Então, as pessoas não entendiam isso e chamavam isso de singularidade de Schwarzschild. Tudo que o físico não entende, ele chama de singularidade. Vão aprendendo aí, tá? Tudo bem? Vocês podem, inclusive, tentar usar isso em casa. Quando a sua esposa te perguntar alguma coisa que você não sabe, fala, isso é uma singularidade. Certo? Eu uso muito isso, já não cola mais, tá? O que realmente Schwarzschild tinha descoberto, mas não tinha entendido, era um buraco negro. Buraco negro, de fato, se você conseguisse... Buraco negro não é um corpo, porque não existe nada de sólido lá. É uma região de puro vácuo. Mas ele tem um horizonte. Esse horizonte é a fronteira de não retorno. Se você passa para dentro desse horizonte, nessa fronteira, o campo gravitacional nessa região é tão intenso, é o que diz a teoria, que você não consegue escapar para o infinito. Ok? E, de fato, se você colocasse um relógio na superfície desse horizonte, o tempo não passaria. Só tem um detalhezinho. A força para você conseguir colocar um relógio aqui é infinita. E quando você escuta infinito em física, significa que isso é impossível. Segunda regra. Cursinho para pós-graduação em física. Certo? Einstein morreria 40 anos depois da descoberta dos buracos negros, sem acreditar na existência de buracos negros. Einstein morreu em 1955, sem acreditar que essas bestas pudessem existir. Na verdade, assim, Einstein era um gênio, mas as equações dele eram ainda muito mais inteligentes, porque ele achava que o universo não poderia estar expandindo, ele estava expandindo, ele chegou a negar a possibilidade de existência de ondas gravitacionais e elas já foram medidas. Então, Dirac dizia isso bem, as nossas equações são mais inteligentes do que nós mesmos. Buracos negros, então, são completamente caracterizados, são objetos mais simples, macroscópicos, que vocês têm na natureza. Porque se você disser qual é a massa, qual é a rotação dele e qual é a carga elétrica dele,
você sabe tudo sobre o buraco negro. Por exemplo, numa estrela, você ainda pode falar qual é a metalicidade, se ela é um pouco achatada, se é... né? São várias propriedades que são independentes umas das outras. No buraco negro, não. Essas três quantidades, massa, spin e carga, definem completamente todas as propriedades dos buracos negros. Isso assumindo um buraco negro relaxado e na ausência de matéria próxima. Ok. Um buraco negro solitário e relaxado. Buracos negros com rotação têm ainda uma propriedade, e é o típico na natureza, os buracos negros em geral eles têm rotação, eles têm ainda uma propriedade espetacular e também não usual, que é uma região chamada ergosfera, exterior ao horizonte de eventos, que é essa região de não retorno, exterior. Aqui o buraco ele roda assim, né? Certo? E a região exterior está aqui, ó. Aqui não tem região exterior nenhuma nos polos. E o que é de interessante? Bom, se é exterior ao buraco, você pode chegar aqui e ainda escapar para o infinito se os seus motores forem potentes o suficiente. O que você não pode, mesmo que seus motores sejam arbitrariamente potentes, é rodar na direção contrária ao buraco. O buraco, lembre-se, como ele está rodando, e ele é praticamente só distorção do espaço-tempo, ele arrasta o espaço-tempo com tamanha ferocidade nessa região interna, que tudo, inclusive a luz, mesmo que você emita na direção contrária à rotação, ao entrar na região da ergosfera, ele passa a rodar na direção da ergosfera. É como se fosse um redemoinho irresistível, no qual você não consegue, por mais potente que sejam os seus músculos, nadar na direção contrária à rotação do redemoinho. Isso só nessa região da ergosfera. Bom, finalmente, os buracos negros, eu realmente sou muito ignorante em literatura, mas algumas pessoas que não são já leram Dante, o Inferno de Dante. Dizem os meus amigos mais eruditos que Dante escreveu na porta do inferno: deixai toda esperança, ó vós que entrais. Certo? Muito bem, se vocês quiserem impressionar alguém, vocês digam aí por aí, tá? Deixai toda esperança, ó vós que entrais. É exatamente o que deveria estar escrito no lado de fora do buraco negro, porque o que entra aqui dentro, é impossível ele sair em algum formato que não sejam decomposto em partículas elementares. Mas, de fato, nada sai do buraco negro. Tudo acaba numa região interna chamada singularidade do buraco negro. E vocês sabem que singularidade é tudo que nós não entendemos, certo? Por quê? Porque toda a matéria ela acaba se concentrando numa região de volume nulo e, portanto, densidade infinita. Quando o físico diz que não sabe o que é alguma coisa, é porque ele não sabe quais são as equações que a descrevem. Nós não temos nenhuma ideia de quais são as equações que a descrevem. E, de fato, a parte de atos de fé, porque os físicos eles querem acreditar que tudo que eles não entendem hoje, amanhã entenderão, é um ato de fé nós acreditarmos que no futuro alguma teoria explicará o que é a singularidade. Pode ser, quem sabe, que hajam estruturas na natureza que não sejam passíveis de serem explicadas por equações da natureza. É uma coisa chocante, mas, em princípio, possível. Muito bem, então está aqui, então tudo que entra aqui, meu Deus, tudo que entra no buraco, não se esqueçam, ele é obrigado a se concentrar cada vez mais para dentro, até formar a singularidade. É impossível você evitar de se tornar parte dessa coisa de volume zero e densidade infinito que é a singularidade se você entra no buraco negro. Conseguir fazer isso é tão difícil quanto voltar no tempo. E nós sabemos que voltar no tempo, infelizmente, não é possível. O que eu vou mostrar aqui agora para vocês é como nós veríamos um buraco negro se nós estivéssemos orbitando o buraco negro com uma certa velocidade. Então, aqui nós temos um buraco negro. Isso é uma simulação de computador. Nós estamos parados a uma certa distância do buraco negro, próximas, próximos do buraco negro, e esse buraco tem uma tremenda rotação, quase a rotação máxima, porque buracos negros com uma certa massa têm uma rotação máxima. Então aqui vejam, vocês podem ver aqui, olha, é a rotação, nós estamos orbitando o buraco.
a distorção dos raios de luz das estrelas que estão atrás do buraco, ao passarem perto do buraco, é tal que a imagem que nós temos é algo completamente não trivial. Então vocês entendem? O que nós estamos vendo é um buraco negro, é como se tivesse um buraco negro aqui no centro desse auditório, e eu estou vendo o buraco negro e estrelas fixas atrás do buraco negro. Estrelas, certo? E eu começo a rodar o buraco negro, a orbitar o buraco negro. Só que esse buraco negro tem muito spin, e é isso que vocês veriam no seu visor, na sua nave estrelar. Aqui o que nós vamos ver é uma coisa ainda mais, é um buraco negro que vai começar sem spin. Nós vamos primeiro, eu vou fazer uma narração. O que nós estamos fazendo é aumentando a rotação do buraco negro. Agora, até quase o máximo, estamos nos aproximando do buraco negro. E agora vamos orbitar o buraco negro. Vejam que é um zoom, né? O buraco negro está aqui, é uma esfera grande, né? É um zoom. Vejam quão não trivial é o resultado. Tudo fruto do fato que o espaço-tempo nas imediações dos buracos negros é altamente distorcido, fazendo com que os raios de luz que passem próximo do buraco negro sejam muito distorcidos. Acho que vale a pena eu mostrar mais uma vez. Depois da sessão de perguntas eu posso passar para vocês outras vezes, se vocês quiserem. Aqui estamos nos aproximando do buraco, dando um close numa região próxima do horizonte, e agora estamos orbitando. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre a formação de buracos negros bem rapidamente. Buracos negros é o resultado final de uma estrela muito massiva que colapsa. Estrelas, elas se mantêm, em geral, por bastante tempo em equilíbrio. Nosso Sol tem 5 bilhões de anos, vai durar mais um tanto, graças a duas forças, a gravitacional que empurra a matéria de dentro para fora e uma pressão nuclear que empurra a matéria a gravitação que empurra a matéria de fora para dentro e a pressão nuclear que, por reações nucleares, empurra a matéria de dentro para fora. Quando o combustível nuclear acaba, ou seja, todo o hidrogênio acaba sendo processado em elementos mais pesados, em particular o ferro, que é o mais estável, você não tem mais nenhuma pressão mais nuclear para segurar essa força gravitacional. Então aí acontecem vários processos e tudo culmina com uma explosão, se a estrela é muito massiva, dando origem a um buraco negro. Uma parte da matéria ela é ejetada, a outra parte colapsa ainda mais para dentro, ela é pressionada para dentro, dando origem ao buraco negro. E aí você tem aquela região, essa região de tremenda gravidade com horizonte de eventos. Esse é um dos mecanismos padrão de formação de buracos negros. Bom, já havia, desde a década de 70, indícios ou provas circunstanciais da existência de buracos negros. Esse buraco negro, esse sistema binário de uma estrela gigante com o buraco negro, na época não se sabia que era um buraco negro, é o seguinte: se via que você tinha uma região no espaço, em cisne, que ela emitia uma fonte luminosa, que era devido à estrela, mas também emitia uma fonte em raio-x que não tinha explicação. E havia uma oscilação dessas emissões que tinham da ordem de 5,6 dias. Qual a explicação, a única explicação razoável que encontraram para isso? Como não se via nenhuma fonte de raio-x, essa coisa aqui, essa estrela gigante que era observada, devia estar orbitando alguma coisa escura. Mas essa coisa escura tinha que ser muito densa, porque como a órbita dessa coisa supergigante é uma estrela de 20 massas solares, eu acho que a massa do buraco negro, 8,7, eu acho que aqui tinha algo como 20 massas solares. Como isso aqui orbita em 5,6 dias, isso aqui não podia ser muito grande, porque se fosse grande nunca orbitaria em tão pouco tempo. Então uma coisa hiperdensa, emitindo raio-x, hiperdensa e que tivesse tal massa, né? Bom, muita massa, portanto, muita massa em pequeno volume, emitindo raio-x, tinha que ser um buraco negro. Observação, você deve estar se perguntando, mas que diabo é isso que você está falando que está emitindo raio-x? O buraco negro não emite nada, nada escapa do buraco negro. Então como que é isso? Resposta.
não é que esse raio-x está saindo de dentro do buraco. Ele está saindo da região externa, das imediações do buraco. E por quê? Porque, vejam, o buraco ele canibaliza a matéria da estrela gigante, que fica orbitando o buraco, e essa energia potencial gravitacional da matéria, ela acaba se transformando em energia cinética por colisões em energia térmica, dando origem, no final, a uma região mais e mais quente, e essa região quente é que está emitindo o raio-x que nós observamos na Terra. Então, não é que está saindo de dentro, está saindo de fora. Mas para você emitir uma fonte tão luminosa, você precisa ter no fundo, lá dentro, uma coisa muito densa. Certo? Para que você consiga transformar quase toda a energia potencial em energia cinética. Muito bem. Então, até 2015, o que haviam eram provas circunstanciais da existência de buracos negros. A primeira prova concreta da existência de buracos negros aconteceu em 2015. Em 2015 aconteceu uma coisa muito importante. Foi não só a observação de buracos negros, a observação direta de ondas gravitacionais, mas também a primeira prova factual da existência de buracos negros. Como que você observa? Como que foi isso? É o seguinte, suponha que você tenha dois buracos negros orbitando. Quando eles orbitam, eles vão distorcendo o espaço-tempo. O que é distorcer o espaço-tempo? Se você medir tempo, medir espaço, esse espaço vai começar a sentir uma certa diferença à medida que a onda vai passando. Certo? Perto desses buracos negros, é gigante isso, é muito importante isso. Pode matar uma pessoa esmagando, espaguetificando a pessoa. Mas nós estamos, felizmente, longe dos buracos negros. O que chega aqui é muito pequenininho. Então, para você medir diretamente, se formou nos Estados Unidos um consórcio chamado LIGO, de antenas gravitacionais construídas em pontos distantes dos Estados Unidos, e agora se juntou uma outra antena na Itália, chamado Virgo. Qual é a estratégia para medir ondas gravitacionais emitidas por fontes perdidas por algum lugar no cosmos? A ideia é a seguinte, quando chegarem aqui, elas vão distorcer tudo, vocês, eu, etc. Mas é difícil você medir uma distorção tão pequenininha como a esperada por aquela produzida por buracos negros que ficam a 1 bilhão de anos-luz. Então eles têm que fazer eles precisam de tecnologia muito fina. Como você faz isso? Você faz um interferômetro com dois braços, um braço e outro braço ortogonal a ele. Para você conseguir medir a passagem da onda gravitacional, você tem que ver oscilações, variações no tamanho desses dois braços. Porque quando passa a onda, como perturba esses braços, uma vai encurtar enquanto a outra vai esticar. E depois ela contrai enquanto a outra estica e assim por diante. E dessa diferença nos braços, você consegue inferir a passagem da onda gravitacional. Porque é isso que faz o interferômetro de Michelson-Morley. Esse interferômetro, Mach-Zehnder, no fundo. Michelson-Morley. Interferômetro de Michelson-Morley. Muito bem. Só que, deixa eu perguntar uma coisa, vocês têm ideia de quanto que eles precisam, que tecnologia, quanto que eles precisam conseguir medir para poder ver essas ondas gravitacionais? Aí que está o tchan da coisa. As coisas que dão prêmio Nobel não são fáceis de darem prêmio Nobel, certo? Ainda mais algo que deu prêmio Nobel tão rápido assim. Esses braços têm 4 quilômetros. Eles precisam ver em 4 quilômetros flutuações ou perturbações da ordem de, não é milésimo, é milionésimo do raio clássico do próton. Então, peraí, eu vou repetir porque vocês podem achar que não entenderam, mas vocês entenderam. Não é que eles precisam ver flutuações de 1 milímetro. Não. Milímetro seria fácil. Eles precisam conseguir ver flutuações de milionésimo do raio clássico do próton. Pega o raio clássico do próton, tá? Divide em 1 milhão de partes. É isso que eles precisam conseguir ver. Tá bom? E eles conseguiram, em 2015. E aí foi medido, basicamente, essa é a figurinha, também uma simulação, mas de dois buracos negros orbitando entre si e emitindo ondas gravitacionais. A emissão das ondas gravitacionais, ela não aparece, obviamente, mas eu quero que vocês vejam esses dois buracos negros, um vai passar pela frente do outro, o outro pela frente de um, e vocês vão ver, então... Vocês estão vendo ele passando pela frente? Aqui passou pela frente do outro, aí está indo para trás. Em algum momento eles vão se fundir, né? Um vai comer o outro e o outro vai comer um. Eles se fundem numa única coisa. Está aí.
E é isso. Nessa fusão, há uma grande emissão de ondas gravitacionais. Essas ondas gravitacionais viajam por centenas de milhões, às vezes bilhões de anos, chegam aqui e nós acabamos detectando. Nós, quero dizer, eu não estou nesse grupo, digo as pessoas do grupo, né? São milhares de pesquisadores nesses grupos. Então aqui está o sinal da oscilação dessas barras, que na verdade eu estou fazendo assim, mas estou falando de milionésimo do raio clássico do próton, né? Até o momento que eles se fundem, os dois buracos, eles relaxam, e aí para qualquer tipo de oscilação. A partir disso, se conseguiu inferir o seguinte, que o que houve foi um evento de a fusão de dois buracos negros de 29 e 36 massas solares e um de 62 massas solares. Agora, vamos fazer uma continha rápida aqui. 29 com 36 está dando o quê? 65? Muito bem, 65 menos 62 são 3 massas solares que estão faltando. Para onde foram? Foram em energia de onda gravitacional. Em 1/10 de segundo foi emitido, em forma de onda gravitacional, 3 massas solares. Isso é mais energia nesse tempo do que todo o resto, de longe, do que todo o resto do universo emite, do universo observável emite em 1 segundo. Se você pegar toda a energia que foi emitida nessa colisão em forma de onda gravitacional e compara com toda a energia luminosa que o universo observável emite em 1 segundo, isso aqui é bem maior. Desde 2015, então, se outras ondas foram observadas, ondas gravitacionais, uma inclusive que era uma fusão de estrelas e nêutrons, e como eram nessa fusão de estrelas e nêutrons, como diferentemente do buraco negro, que são soluções de vácuo, a matéria, então, junto com as ondas gravitacionais, foram vistas um sinal diferente, sinal luminoso, porque houve uma grande explosão. Muito bem, senhores, então eu já falei sobre buracos negros da ordem de 10 massas solares, de 30, mas os mais espetaculares estão por vir, são buracos negros que estão no centro das galáxias. Esses têm milhões de massas solares e alguns bilhões de massas solares. Para você poder observar uma coisa tão pequenininha no centro da galáxia, você precisa ter um telescópio que efetivamente tem o prato desse telescópio, teria que ter o tamanho da Terra. Bom, isso seria muito caro. Então, no lugar disso, eles fazem o seguinte, é uma técnica de interferometria em que você coloca telescópios em diferentes pontos da Terra e eles acabam funcionando como partes, hiperpartes de um telescópio que tem o tamanho da Terra, mesmo que imperfeito, porque é um pedacinho aqui, um pedacinho aqui, um pedacinho aqui e aqui. Claro que se a gente colocasse um monte de outros telescópios, o resultado seria muito melhor. Mas é com isso que as pessoas queriam ou conseguiram fotografar o buraco negro no centro de uma galáxia que foi a M87. A galáxia M87 está da ordem de 2.000 vezes mais distante do que o centro da nossa galáxia. Mas o buraco negro é umas 1.000 vezes maior do que o que está no centro da nossa galáxia. Então foi mais fácil observar o buraco negro no centro de outra galáxia do que o buraco negro da nossa própria galáxia. Bom, apresento a vocês M87. Certo? É uma galáxia, tem um monte de estrelinhas aqui, a gente quer olhar aqui para o centro disso. Tá, isso corresponde mais ou menos, você conseguiu observar o buraco negro aí no centro, a você conseguir com um telescópio em Nova York, conseguir identificar ou resolver um grão de areia na Califórnia. Tá? Então, olha lá o que nós queremos, o que nós esperamos observar se a gente conseguir fotografar isso. Você tem um buraco negro, você tem aqui o disco de acreção, só que esse disco de acreção, esse disco de matéria, né, vai orbitando e depois uma hora cai dentro do buraco, só que existe uma região aqui que é a última órbita estável que a matéria consegue, última órbita estável circular que a matéria consegue descrever ao redor do buraco negro. Então, nesta região, que é a última órbita estável, acaba se acumulando muita matéria com muita energia cinética. Então, o que você espera é ver
o disco de acreção um pouco mais apagado nas bordas e muito mais intenso perto dessa última órbita estável, que é chamado também disco luminoso. Muito aquecida, né? Essa tal disco de luz. Está aqui, ó. Muito perto da última órbita estável. O disco de luz. Photosphere, innermost stable orbit. Tá. Aqui, finalmente, algo mais realista, em que isso aqui é a simulação, essa é a simulação. Eu não vou entrar tanto em detalhes de porque, por exemplo, vocês estão vendo aqui o horizonte de eventos, estão vendo aqui que tem um vermelhinho, você vê alguma coisa daqui? Você também vê, enfim, eu poderia até explicar um pouquinho melhor, eu posso até explicar um pouquinho melhor essa figura se tiver dúvidas na hora da audiência, na hora da sessão de perguntas, mas o resultado, em última instância, para dar uma explicação simples, o que acontece é que o buraco negro distorce tanto o espaço-tempo ao redor que acaba dando uma visão, uma imagem distorcida do disco de acreção, da última órbita estável, do disco de luz e assim por diante. Muito bem, e a fotografia, então, essa aqui é a fotografia do buraco negro, essa aqui não é uma simulação, essa é a fotografia. Essa parte do disco é mais luminoso porque esse disco, essa parte da matéria, ela está se aproximando de nós, então dá um efeito de aumento de energia, assim como efeito Doppler, que vocês veem em ambulância quando ela se aproxima de você, dá um efeito mais agudo. Esse mais agudo, no caso da luz, significa algo mais energético, e mais energético significa algo mais brilhante, mais para o amarelo, mais vermelho, menos energético. E aqui é um zoom. Aqui é um zoom da fotografia. Isso aqui é o buraco negro, aqui é o disco de acreção, e ele roda no sentido horário, isso é uma coisa que conseguiu se descobrir. E é o primeiro close que nós temos desses objetos. Vocês podem achar que eu vou parar o seminário aqui, porque também já acabou o tempo, acho que vocês já não estão me aguentando, mas eu ainda preciso de 5 minutos, porque eu preciso explicar para vocês o que está por vir. E o que está por vir é a fotografia do buraco negro no centro da nossa galáxia. Essa aqui é a Via Láctea, a Terra está em algum lugar bastante discreto aqui, num dos braços da Via Láctea. O buraco negro aqui no centro, nós gostaríamos de fotografar. Isso não é fácil. Mas nós sabemos que há lá dentro um buraco negro, há lá bem no centro, em Sagitários a estrela, então fica na constelação de Sagitário, um buraco negro que tem da ordem de 4 milhões de massas solares. E como que nós sabemos isso? Porque os astrônomos são fantásticos, eles conseguiram fotografar ou filmar as estrelas no centro da galáxia. E a partir da órbita das estrelas no centro da galáxia, você consegue inferir o que tem lá dentro. Um buraco negro de 4 milhões de massas solares. Então, o que eu vou mostrar agora para vocês é um vídeo mostrando a dificuldade de se fotografar o buraco negro no centro da galáxia, que é a mesma dificuldade de você, ou da ordem da dificuldade de você fotografar o buraco negro em M87. Como que eu vou convencer vocês disso? Eu vou começar com um filme, eu vou começar mostrando Sagitário, a constelação de Sagitário, e depois vou fazer zooms sucessivos até chegar no centro da galáxia. E aí vocês vão ter Quem achar que isso não é convincente, vocês me falam depois, por favor, porque seria a primeira vez. Eu não quero pressioná-los, mas... Então, aqui nós estamos vendo... Esse aqui é o disco galáctico. Por algum motivo, nada acontece. Vocês estão convencidos de que é difícil fotografar? Certo? Porque essa foi a primeira vez que aconteceu isso, certo? Não, mas eu não quero isso. Agora está melhorando. Eu não, eu tendo a não reclamar. Olha, vamos ao zoom. Estamos mergulhando, quer dizer, a gente está aumentando o foco e apontando para o centro, aumentando o foco e apontando para o centro. Pronto. Essas são as estrelas que vocês estão vendo, estão orbitando nada.
né? Só que esse nada tem 4 milhões de massas solares. Então, nesse ponto, digamos, até certo ponto, olha, isso aqui já é uma animação da órbita das estrelas, já corrigido o ruído e tudo mais, orbitando o buraco negro no centro da galáxia. E a partir da órbita das estrelas, você consegue inferir que nós estamos falando de um buraco negro de 4 milhões de massas solares. Se vocês quiserem um filminho análogo, parecido com esse, que vá direto ao ponto, essas aqui são as estrelas. A estrela que passou mais próxima, passou a uma distância do buraco negro que corresponde à distância entre a Terra e Plutão. 3 vezes, mais ou menos. 3 vezes essa distância. Se chegasse um pouco mais próximo, simplesmente desapareceria, né? Teria entrado e pronto. Vocês veem que, olha, isso é filmado desde 2000, 2001, etc. Né? E a partir dessa órbita, as pessoas já sabiam na época, ou sabemos hoje, que deve haver aqui no centro um buraco negro de 4 bilhões de massas solares. Isso é o que está por vir. Então, quando vocês virem o William Bonner falando no Jornal Nacional de que fotografaram o buraco negro no centro da galáxia, vocês falam, eu já sabia. Tá? Porque é isso que ele vai mostrar, tá bom? A dificuldade aqui está no seguinte fato: por que foi mais fácil fotografar o buraco negro no centro de M87 e não a da Via Láctea? Porque a Via Láctea, justamente como o buraco é menor, primeiro que há mais poeira, segundo, como o buraco negro é menor, o disco de acreção roda mais rápido, isso dificulta a imagem, né? Mas eles estão trabalhando nisso e eu espero que em breve, essa é a primeira, provavelmente a próxima foto de um buraco negro, de buraco negro que a gente vai ver. E para melhorar a resolução, está se pensando em se colocar alguns telescópios em órbita, porque aí o disco efetivo, desse disco gigante efetivo, passa a não ser só, digamos, a área da Terra, mas algo maior, né? Porque teríamos agora satélites em órbita. Bom, devido ao avançado da hora, e também porque eu quero acabar com um grande finale, que é a fotografia que está por vir, eu vou resistir e não falarei nada sobre mecânica quântica e buracos negros, que é a área que o grupo aqui trabalha, e, portanto, eu deixo vocês com essa última visão de buraco negro, que é a que nós veremos. Agradeço muito a paciência de vocês. Que trabalho com espaço e tempo, é imperdoável acabar atrasado. Peço desculpas. Muito obrigado. A gente tem tempo para perguntas. Eu pediria que quem quisesse fazer pergunta, levante a mão. A gente vai levar o microfone até vocês para poder todo mundo assistir, inclusive quem está no Facebook. Eu queria perguntar se depois que o buraco negro ele é formado, ele deixa de existir em algum momento ou se ele continua lá, tipo, para sempre. Obrigado. Não foi combinado, mas a próxima transparência é sobre Stephen Hawking. Stephen Hawking, em poucas palavras, ele mostra o seguinte, que se você combina a relatividade geral que não tem mecânica quântica com mecânica quântica, você chega à seguinte conclusão, que buracos negros perturbam o vácuo ao redor dele, fazendo com que partículas elementares, partículas quânticas impares surjam e sejam aniquilados nas imediações dos buracos. Uma partícula com energia negativa pode entrar no buraco, a outra escapar para o infinito. Essa com energia negativa entra no buraco, diminuindo o tamanho do buraco, e aqui o parzinho dela, que vai para o infinito, você vê como se ela tivesse sido emitida pelo buraco. Então a resposta para você é um buraco sozinho no universo, que você evite de entrar matéria dentro. Hoje em dia tem muita matéria entrando no buraco, seja de poeira, seja por radiação cósmica de fundo, etc. Mas se você isolasse o buraco no universo, ele evaporaria devido a esse efeito Hawking, que é basicamente o buraco negro perturba tanto o vácuo que faz com que partículas surjam do vácuo, algumas com energia negativa entram no buraco, as energias positivas fogem para o infinito, fazendo com que o buraco diminua de tamanho. Obrigado. Como é o seu nome?
Evelyn. Evelyn, eu vou te acrescentar nas minhas preces noturnas. Boa noite, professor. Primeiro, parabéns pela palestra, maravilhosa, sensacional mesmo. Parabéns. Obrigado. Eu queria supor uma situação, não sei se você fosse um fóton entrando ultrapassando o limite do horizonte de evento de um buraco negro, é lícito a gente imaginar que, do teu ponto de vista, você estaria seguindo em linha reta dentro de um universo inacabável, e mesmo você tendo dentro de uma minúscula singularidade com alto spin, você, do ponto de vista do fóton, estaria seguindo sempre em linha reta por causa da curvatura do espaço-tempo dentro do buraco negro? A resposta para você é: tudo que entra no buraco acaba na singularidade, incluindo fótons. O simples fato do fóton não ter massa não salva ele de nada. Então, seja o fóton uma partícula de poeira, ou pior ainda, eu mesmo, todos acabaremos na singularidade sendo destruídos por ela. O fóton seria destruído? Destruído. Ele só, como eu e como qualquer outra partícula, e devo dizer você também, só contribuiria com a energia do buraco negro. Eu também acho que não é uma boa ideia cairmos no buraco negro. Obrigado. Obrigado. Oi, Ki. Oi. Uma pergunta. Você falou que a energia potencial gravitacional de um buraco negro, que cai, né, no buraco negro, ela se transforma em energia cinética e em energia térmica. Essa energia térmica seria a radiação Hawking? Não. Não? A radiação, essa energia térmica tem a ver com física clássica, né? Basicamente física clássica. Térmica, o que é temperatura, né? Temperatura é uma média da energia cinética. Se você tem matéria que tem muita energia potencial e você permite com que ela caia no potencial gravitacional, essa energia potencial vai se transformar em energia cinética, certo? Por colisões, você acaba termalizando isso e tem uma energia média cinética muito alta. E você acaba, então, com temperatura alta. Temperatura alta significa que você tem partículas chocando e aí emitindo fótons. Então, essa é a radiação que a gente vê daquela foto que nós vimos sendo tirada. É a radiação térmica emitida pelo disco de acreção ao redor do buraco negro. A radiação Hawking não tem nada a ver com isso. Não tem a ver com disco de acreção, tem a ver com um buraco negro isolado. Esse buraco negro isolado, ele perturba o vácuo quântico ao redor. Bom, isso merece um seminário todo separado, tá? Mas isso faz com que partículas, elas surjam e sejam aniquiladas, partículas virtuais, mas de vez em quando uma partícula de energia negativa entra no buraco e outra de positiva escapa para o infinito. Essa de energia negativa diminui o tamanho do buraco e a de energia positiva compensa essa diminuição de energia, fazendo com que você veja com o seu telescópio, nunca foi observado isso, mas que você veria com o seu telescópio, partículas elementares vindo na direção do buraco com uma certa temperatura. Uma coisa espetacular, absolutamente não esperado, era que essa radiação Hawking não só você não só veriam partículas vindo desse buraco negro, mas elas viriam com espectro térmico, mas não tem nada a ver com aquela temperatura que eu me referi anteriormente. E o que seria uma energia negativa? Seria literalmente uma partícula com energia negativa? Tipo, seria literalmente uma partícula com energia negativa. O fato de você achar isso não natural é porque isso só acontece nas imediações do buraco negro. E a sua intuição não está preparada para isso. Parabéns por você não achar isso algo natural. Obrigada. Boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer pela sua palestra, que foi muito maravilhosa, muito Obrigado. top. E a minha pergunta é sobre um slide que você mostrou, que tipo a energia em volta do buraco negro está aparecendo dentro do buraco negro e tipo você falou que tudo que entra no buraco negro é meio que negro, né? Não dá para ver. E está aparecendo. E eu queria saber se isso é por causa da distorção do tempo e espaço que ele causa ou não. Eu não sei se eu fui completamente, não sei se eu entendi completamente sua pergunta, mas acho que sim. Olha, vamos pegar essa figura aqui. Aqui está o buraco negro, certo? Esse aqui é o disco de acreção, é a matéria que fica orbitando o buraco negro. A radiação que a gente vê está saindo desse disco de acreção, que está fora do buraco. Porque tem temperatura muito alta. E como tem temperatura muito alta, é como você, por exemplo, pegar uma colher e esquentar no fogo. Né? Vai começar a ficar vermelha, porque a temperatura é tão alta que começa a emitir radiação.
Aqui não temos colher nenhuma, mas temos a matéria do disco de acreção. Então, aquilo que nós estamos vendo naquela foto é a visão de cima, basicamente de cima, da luz que está saindo desse disco de acreção, está indo embora. Só que no centro não tem nada emitindo, né? Porque é o buraco negro, e aí a gente vê aquela mancha. Eu não sei se eu expliquei, se era essa a sua pergunta. Então, se quiser repetir com outras palavras... Não, eu entendi o que você quis dizer. Tá, mas eu respondi a sua pergunta? Respondeu. Ah, então tudo bem. A gente tem uma pergunta da internet que é o que a gente sabe atualmente sobre as leis da física dentro do buraco negro? Essa é uma excelente pergunta, porque assim, a física de dentro do buraco negro, por definição, não pode ser testada experimentalmente, certo? Pelo menos por alguém que seja fora do buraco negro, a menos que você mergulhe no buraco negro, né? Então, o que nós sabemos sobre a física na parte interior do buraco é muita coisa, fora a singularidade, certo? Por que muita coisa? Porque você faz as perguntas para a teoria de Einstein, da relatividade geral. A relatividade geral, que funcionou tão bem para explicar tudo, não iria falhar conosco para explicar o que acontece dentro do buraco negro. Então, aí, assim, você pergunta para uma teoria que você confia muito, muito, naquela região, tirando a singularidade, ela te dá respostas. Então, você sabe como que, por exemplo, um fóton vai se aproximar da singularidade, como que uma pessoa se aproxima da singularidade, como que o buraco negro, como que o espaço-tempo ele vai sendo distorcido à medida que a estrela vai colapsando, sabe tudo. Mas a gente não consegue comprovar experimentalmente. Então, digamos, isso foge um pouco ao método científico em que você espera ter uma teoria e o cheque experimental. Aqui você tem uma teoria, cheque experimental para tudo que está fora do buraco, e aí você tem que confiar no que está dentro do buraco. Mais perguntas? Tudo bem, professor? Ótima palestra. Eu gostaria de perguntar um pouco sobre a radiação Hawking. Eu acho que está sendo um tema um pouco saturado aqui, mas tudo bem. Quando você pensa na condição de existência para quarks e antiquarks existirem dentro do espaço-tempo perto do buraco negro... Desculpa, de novo, eu não ouvi. Quando você pensa na condição de existência de quarks e antiquarks existirem próximo ao horizonte de eventos, porque eu nunca consegui entender a concepção de que um antiquark ele pode entrar no buraco negro e um quark pode sair. Do ponto de vista de um referencial externo, parece ser uma radiação, daí o nome. Por que um quark ele não pode entrar no buraco negro, aumentando a sua energia, portanto, a sua massa, e um antiquark sair, e essa condição de existência seria quebrada, porém o antiquark, quando encontrasse um quark, eles se anulariam. Então, em vez de uma radiação Hawking perder a energia de um buraco negro liberando um quark, ela ganharia energia por conta que o antiquark seria liberado. Eu acho que entendi a sua pergunta, mas será que eu posso trocar o quark e antiquark? Eu acho que a maior parte das pessoas não sabe o que é por elétron e antielétron. Porque eu não vejo por que o quark seja importante nessa sua pergunta. Porque a sua pergunta basicamente deixa eu refrasear a sua pergunta com elétrons e ver se é o que você tem em mente. Por que não é possível que de vez em quando um elétron entre dentro, ou um antielétron com energia positiva entre no buraco e o outro escape para o infinito? E se aquela partícula com energia positiva entrasse no buraco, aquele buraco aumentaria de energia em vez de perder energia. Não é isso? Porque isso nunca acontecerá, porque isso viola a conservação de energia. Porque aí você teria a partícula indo para o infinito, que não pode ter energia negativa, que tem, portanto, energia positiva, e uma outra com energia positiva, aumentando ainda mais a energia do buraco. Então, ninguém está fazendo o trabalho para você aumentar a energia do buraco e a energia fora do buraco. Então, o que você tem que ter conservação de energia, e, portanto, o que vai acontecer nesses casos sempre é a mesma coisa. Uma partícula de energia negativa, pode acontecer o seguinte, uma partícula de energia negativa e positiva entrarem no buraco, mas aí ninguém vê nada lá no infinito, certo? Pode uma partícula de energia negativa e positiva ficarem fora do buraco, aí elas vão se aniquilar, como toda boa partícula virtual. Mas se uma entra e outra sai, necessariamente a que entra vai diminuir a energia do buraco para compensar a energia positiva que vai para o infinito. Porém, em modo, a energia não seria
a mesma do universo, o buraco negro ele teria ganhado energia e o universo teria ganhado uma energia negativa. Então, em modo, elas seriam conservadas. Não pelo seguinte, porque, como eu disse na pergunta dela, você não pode ter partículas com energia negativa fora da ergosfera ou fora do horizonte de eventos. Você não tem essas trajetórias de energia negativa. Então, você não pode pegar agora aqui, eu vou gerar aqui uma partícula com energia negativa. Não dá. Tá bom? Então, você não vai conseguir fazer com que essa partícula chegue a nós com energia negativa, porque ela não existe esse tipo de trajetória. Ok, perfeito. Uma outra dúvida que eu tenho é que quando você pensa numa singularidade, que seria um ponto de volume zero com densidade infinita, se você pensar em algumas outras teorias, você acaba lembrando do Big Bang, que várias pessoas nesse campo acreditam que ocorreu, o que seria mais lógico devido à expansão do espaço, e o que eles dizem que o Big Bang era um tipo de singularidade. Eu estava um pouco pensativo em casa quando eu estava fazendo alguns trabalhos para a minha escola, e eu pensei, se o Big Bang foi, em vez de uma explosão, uma expansão, uma singularidade não poderia ter se expandido, portanto, o universo não poderia estar dentro de um buraco negro? Bom, deixa eu responder a primeira pergunta. Acho que a próxima pergunta é se eu acredito, se Deus existe, né? Certo? A resposta à sua primeira pergunta é: o Big Bang é uma singularidade, assim como a singularidade da mesma natureza, se você assim, com a mesma estrutura causal, uma palavra mais complicada, da singularidade no buraco negro. A diferença é que uma é reversão temporal do outro. O Big Bang é o surgimento, é uma singularidade que dá origem ao espaço e o tempo. A singularidade do buraco negro é uma singularidade que é o fim do espaço e do tempo. Essa é a primeira coisa. Muito bem. Sua segunda pergunta é se nós poderíamos estar dentro de um buraco negro. O universo todo estar dentro de um buraco negro. Bom, a resposta mais honesta é eu não sei. Tá? Só que se eu realmente fosse tratar desse problema de uma maneira séria, eu teria que primeiro começar a ver se algumas condições observacionais que nós sabemos, nós medimos, elas são satisfeitas. Uma delas é que o universo parece muito homogêneo e isotrópico, enquanto que a simetria do buraco negro não é esfericamente simétrico, ele não tem uma simetria de homogeneidade e isotropia. Então, se nós estivéssemos dentro de um buraco negro, seria que ser um buraco negro tão hiper gigante, para começo de conversa, né? Tão hiper gigante que a gente não notasse a sua simetria esférica e nós estivéssemos observando ou vivendo numa região muito, muito pequena dessa região dentro do buraco, como se você estivesse dentro de uma esfera, se estivesse vivendo numa esfera com um raio tão grande, que para você é como se o seu espaço fosse plano. Isso é para começo de conversa. Agora, o que eu acho é o seguinte, veja, é uma pergunta legítima de ser feita, certo? Mas eu acho que, eu vou dar uma resposta que não é especificamente para a sua pergunta, mas para o que muitas vezes eu vejo em ciência feita hoje, até profissionalmente. Eu acho que existem muitas questões em abertas, igualmente maravilhosas e espetaculares em física normal, para a gente ter que se deslumbrar procurando respostas de perguntas que estão muito além de testes observacionais. Eu acho que um pouco a ciência hoje, a física teórica de altas energias, ela avançou a linha vermelha fugindo ao método científico, que é ter uma teoria que possa ser testada experimentalmente, né? Quando você especular um pouco é uma coisa, você ir demais nessa direção, eu acho que acaba misturando ou acaba, digamos, fazendo com que a física e o método científico acabe que seja misturado um pouco com atos de fé. E atos de fé são atos de fé, e ciência é outra coisa. Tudo bem? Você está no colégio? Terminei ano passado. Terminou ano passado? Então acho que vale para pessoas jovens como você essa minha observação geral. Boa noite. Eu gostaria de saber se existe alguma relação entre buracos negros e algum estudo atual sobre buracos, de alguma relação entre buracos negros e matéria escura.
da absorção de matéria escura dos buracos negros e se tem como calcular a origem da massa absorvida pelo buraco negro. Isso é interessante. Você pensou nessa pergunta sozinha ou você ouviu alguém falando sobre isso? Sozinha? Vou me lembrar de você. Vejam, a matéria escura é o seguinte, nós só entendemos 5% da matéria e energia do universo. A pergunta é o seguinte, se a matéria escura do universo poderia ser buracos negros, estar na forma de buracos negros, não é isso? Então tudo bem, então fala. Oi? A matéria escura poder ser absorvida por buracos negros? Sim. Essa eu posso responder de maneira mais simples. A pergunta é se matéria escura, se buracos negros absorvem matéria escura. Mas o que é matéria escura? Você deve saber, mas talvez muitas pessoas não saibam. O universo, ele tem uma certa energia. Nós já sabemos o seguinte, que só entendemos 5% da energia e matéria que existe no universo. 5% da matéria e energia do universo está na forma daquilo que está na tabela periódica, que é tudo que nós entendemos, certo? Todo o resto, bom, tabela periódica, mais elétrons, mais fótons, mais neutrinos, mais partículas elementares que conhecemos. Todo o resto, ou é energia repulsiva, uma energia repulsiva chamada energia escura, que ninguém tem a menor ideia do que é, ou matéria escura, que as pessoas também não têm a menor ideia do que é, mas pelo menos é atrativa. Tá bom. Posto isso, as pessoas ficam especulando, e é um problema importante de pesquisa hoje em dia, o que é essa matéria escura? Seriam partículas elementares que não conhecemos? Seriam mini buracos negros? O que seriam? Não sabemos. Mas uma coisa é certa, a gravitação é universal, e ela atrai tudo. Como a gravitação é curvatura do espaço-tempo, ela é muito democrática, ela não faz concessão para nada. Tudo que passar por lá vai ser absorvido no buraco negro. Seja matéria escura, matéria que não seja escura, sorvete de creme, de pistache, tudo. Energia escura, a energia escura é um capítulo à parte. Por quê? Porque a energia escura é uma coisa tão esquisita que muda até a própria estrutura do espaço-tempo. Então, até fazer uma pergunta do que é um buraco negro na presença de energia escura vai depender um pouco do que é essa energia escura. Porque ela não é matéria, essa energia escura. Ela é repulsiva. É tão estranha, essa coisa é tão estranha quanto eu jogar esse sino para cima e não só ele se afastar da gente, né, mas ele começar a se afastar de maneira acelerada. Essa energia escura é muito estranha. E a maior parte do universo é dominado hoje por energia escura. Tá, então veja quem me fez a pergunta, você. Veja quão maravilhoso é a ciência, né? Nós já sabemos que vivemos nesse universo e há dados para isso. Nós não precisamos especular coisas hiper fora muito longe do experimento para já sabermos que uma coisa é certa. O universo é muito mais rico e muito mais complexo do que os noticiários da noite tentam nos convencer, certo? É uma boa notícia essa para todos nós, certo? O mundo é muito menos trivial e mesquinho do que parece à primeira vista. Tem mais uma pergunta do Facebook. Se existe um limite no tamanho que um buraco negro pode ter? Não existe nenhum limite superior e existe um limite inferior, que é 10 a menos 5 gramas. Quando buracos negros com 10 a menos 5 gramas ou menos não devem ser bem descritos pela relatividade geral. A gente precisaria de uma outra teoria. Teoria essa que tem nome, mas também que não sabemos o que é, gravitação quântica. É mais uma daquelas teorias que já tem nome, mas não sabemos o que é, certo? Gravitação quântica. Então lembre-se, gravitação quântica, éter luminífero e a frase de Dante, certo? Aqui, professor. Assim como você falou naquele exemplo da Torre Eiffel, que o tempo embaixo passa mais devagar do que em cima, por que o tempo para de um buraco negro passa muito mais devagar ou é praticamente nulo? O passar dele. Você quer saber o porquê de um relógio na superfície do buraco negro ou próximo do buraco negro atrasar em relação a um relógio... Isso. Bom, isso basicamente, se eu pudesse responder essa pergunta de maneira intuitiva, eu conseguiria responder para você a outra pergunta, que é o seguinte, que um relógio na base da Torre Eiffel, ele se atrasa em relação ao relógio no topo da Torre Eiffel.
Então, a resposta para a sua pergunta é: eu não tenho nenhuma maneira assim intuitiva, com palavras, para dizer para você por que as coisas deveriam ser assim. Intuitiva, não tenho. Eu teria que usar algumas fórmulas. Tá bom? Não a relatividade geral toda, mas pelo menos um pouco de relatividade especial, princípio de equivalência, coisas assim. Então, a resposta é: não tenho resposta para essa pergunta no nível desse colóquio. Não é intuitivo. Boa noite. Boa noite. Aqui. Parabéns pela palestra. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pelo que eu entendi de alguns artigos que eu li, a programação usada para poder gerar a imagem do buraco negro, né, tinha as equações de Einstein, tinha a relatividade geral para poder fazer a imagem. Agora, eu sei que além da relatividade, existem outras teorias também, né, de física. Então, se eu colocasse nessa programação outra teoria que não fosse a relatividade, conseguiria gerar uma imagem também do buraco negro? Sem dúvida nenhuma. Então, assim, qual é o jogo? O jogo é o seguinte: você tem as observações e você tem as teorias. E você, então, com as teorias, você simula a imagem que você observaria, que você deve observar, segundo a teoria A, B e C. Segundo a relatividade geral, simulações diziam que para buraco negro de 1,87, a mancha deveria ser bastante esfericamente simétrica, bem esfericamente simétrica. Quando eles comparam com as imagens, eles conseguem mostrar concordância com uma barra de erro da ordem de 10%. Isso eu estou tomando pelo preço que eu comprei, tá? Quero dizer o seguinte: eu não vi a análise de dados, eu estou comprando pela afirmação que um pesquisador muito bom fez a respeito disso. Então, a relatividade geral está passando e vai passar, porque aqueles testes de ondas gravitacionais são mais precisos para efeito de buraco negro, para efeito de comprovação de buraco negro. Agora, essas fotos, elas são, por exemplo, muito importantes para fixar, para cravar a massa do buraco negro específico em M87, que é de 6,5 milhões de massas solares. Antes não se tinha tal precisão. Tá? Então, é assim, mas as pessoas vão agora começar a falar, mas se não for bem relatividade geral, mas se ela for distorcida um pouquinho, dá para encaixar com aquela fotografia e tal, é o que vai ser feito. Mas a relatividade geral tem passado por todos os testes já feitos com céu de brigadeiro. Eu não sei se eu respondi completamente a sua pergunta. Se não, acho que não sei. Então, existem simulações com outras teorias fora a relatividade e que também bate com a... Não bateria com a foto. Teria, Existem outras teorias que têm previsão de buracos negros, mas teorias que prevejam buracos negros que não sejam bem esfericamente simétricos para esse caso seriam descartados pelas observações. Mas olha, sinceramente falando, não há nenhuma teoria clássica competitiva com a relatividade geral. Bom, eu não sei, melhor eu não dizer. Melhor eu acho que Professor, boa eu noite. acho que não há nenhuma teoria competitiva com a relatividade geral para explicar a mancha, o buraco negro no centro de 1,87. Tá, não há. Professor, boa noite. Isso, exato. Aqui. Boa noite. Boa noite. É um problema mais de operário, de peão. Se apresentou duas simulações, né? Uma mais geral, que mostra um pouco da lente gravitacional, e outra mais específica, pegando ali. Elas são bem impactantes, né? Essas simulações, dois aspectos. Elas já existiam antes, e em função da imagem ou da aproximação que foi feita, ela teve que ter muito ajuste. Quer dizer, na resposta que ele deu para ela, que tem um approach aí de mais ou menos 10%, entendo isso, é bastante. Já era assim, teve que fazer muito ajuste de modelo, teve que voltar nas equações do modelo para mudar, para chegar em algo, ou não? Não. É assim, as primeiras simulações que me constem, as primeiras simulações usando a relatividade geral, porque isso precisa de computação bem pesada, são de 20 anos atrás.
Então, as simulações, claro, foram aperfeiçoadas, mas as primeiras simulações já são de 20 anos atrás. E as simulações de 20 anos atrás já batiam muito bem com as observações. E essas simulações são relatividade geral pura. Tá? Então, digamos, essa confirmação com só 10% é por conta da dificuldade de tirar a imagem, não da relatividade geral. Tá, então, essas imagens são de modelos que existiam. Aqueles dois que você isso mostrou... Aqui não, isso aqui é só... Desculpa, essa aqui é basicamente uma ilustração, né? Não, é aquela que teve animação. Essa aqui, aquelas animações? Isso. Com os buracos negros rodando? Isso. Ah, não, essas são muito mais recentes. São recentes. Essas são muito mais recentes. E elas tiveram muita modificação em relação ao modelo de 20 anos atrás? Não, então, aquelas... não. O ajuste só. Entendi. Não. Essas aqui são muito recentes, também são relatividade geral pura, e aquelas usam, em geral, supercomputadores. Então, são muito mais recentes. Todas elas se baseiam apenas na relatividade geral. Só que aquelas que eu mostrei, é aquela com as estrelas no fundo, não é? Sim. Isso. Essas ainda não foram testadas com nenhum teste experimental. Mas o que deu para se comparar até agora tem um batimento bom, elas casam bem. Tudo bate muito bem, tudo. A relatividade geral tem passado com céu de brigadeiro por todos os testes experimentais, assim como a mecânica quântica. 1/3 da economia americana é rodada por mecânica quântica, né? Todos os smartphones que vocês usam, etc., usam tecnologia quântica. Eu gostaria de saber como é que foi feito o cálculo da densidade do spin e da energia do buraco negro. Você pode repetir? Como foi feito o cálculo da densidade do buraco negro, do spin e da energia dele? Como foi feito o cálculo, você diz teórico ou qual é o spin, a energia? Assim, uma explicação de como foi chegado numa teoria dele, para conseguir... Ah, entendi. Você quer saber como que a relatividade geral disse, ou chegou à conclusão que buracos negros são completamente caracterizados por massa, carga e spin. Isso. É isso? Bom, isso foi uma série de teoremas que foram demonstrados usando somente a relatividade geral, em que se mostrou que buracos negros mais gerais, que são soluções das equações de Einstein, no vácuo, tirando cargas, portanto, são buracos negros que são completamente caracterizados por massa e momento angular. É o espaço-tempo de Kerr. Depois, quando você coloca a carga, você generaliza esse teorema e você mostra que os buracos negros mais gerais, segundo a relatividade geral, são descritos por um certo espaço-tempo, cujo nome foi dado depois Kerr-Newman, que envolve carga, momento angular e massa. Então é assim, você pergunta para as equações de Einstein quem é o buraco negro mais geral que você admite dentro dessas equações. Não é fácil responder isso. Eram vários teoremas de várias pessoas combinadas, o Hawking participou disso e vários outros, e nesse conjunto da obra se chega a esse resultado. Boa noite. Boa noite. Aqui. Oi. Eu queria saber se os buracos negros eles se expandem. Se você jogar massa nele, ele aumenta de tamanho. Mas isso inclui, então, as poeiras? Se você jogar poeira, também ele aumenta de tamanho. Qualquer energia que você jogue dentro, ele aumenta de tamanho. Certo. Então, numa situação figurativa, tem como esse buraco negro do Sagitário crescer a ponto das estrelas que orbitam ele entrarem dentro dele? Nem precisa disso, porque como a órbita dessas estrelas é caótica, então, o sistema de 3 corpos, mesmo em gravitação newtoniana, já é caótico, então, nada impede de uma estrela, em algum momento, ela simplesmente entrar em rota de colisão com o buraco e desaparecer. E aí, se ela entrasse, ele expandiria? Sim. E ela ia desaparecer? Pouquinho, né? Porque, olha, o quanto que tem... Ele já tem lá no centro da nossa galáxia 4 milhões de massas solares, entrar 4 milhões mais 1... E numa situação mais absurda ainda, seria possível... Não, isso não é nada absurdo, viu? Ah, tá. Tudo bem? Menos mal. Mas acho que a que eu vou falar agora é um pouco absurda. Tá bom. Seria possível o buraco negro crescer a ponto dele chegar próximo da Terra? Isso é absurdo. Tá bom? Não. Mesmo que você jogasse todas as estrelas da galáxia lá dentro,
ele não chegaria na Terra. Então, fique tranquila que a gente vai se autodestruir sem a necessidade de buracos negros. Não precisamos de buracos negros para isso. Há alguma possibilidade de surgir um antitético? Tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta que é... Tá. Se há a possibilidade de algum buraco negro surgir aqui perto. Basicamente, se alguma estrela próxima, ela é grande o suficiente, colapsar, mas que eu saiba não há nenhum candidato no tempo de nossas vidas, tá? Como? Bom, olha, eu já tenho 54 anos. Eu acho que essa não é uma preocupação que me aflige. Oi. No caso de um buraco negro, um sistema isolado, ele isolado também de qualquer tipo de energia externa. Sim. Como que uma partícula surgiria? Simplesmente surgiria? A mecânica quântica tem dessas coisas. Se você, por exemplo, pegar uma frigideira, certo? Uma frigideira no vácuo, nada, e começar a fazer assim, essa frigideira vai perturbar o vácuo de fótons e você vai começar a gerar fótons reais. Os fótons não estão lá, não são reais, mas você vai começar a gerar fótons reais. O buraco negro faz isso, mas não faz só com fótons, porque ele perturba o vácuo de todas as partículas. Então, quando a estrela colapsa e forma um buraco negro, ele perturba o vácuo de todas as partículas e algumas delas acabam pipocando e se tornando reais. Quem dá energia para isso é o buraco negro que perde energia. Coisas da mecânica quântica. Mais perguntas? Tenho duas perguntas. A primeira é a respeito dos telescópios que captam essas imagens do buraco negro. Se eles captam frequências em raios gama, sei lá, ondas eletromagnéticas e convertem em fotografia. A outra pergunta é a respeito de um slide que você mostrou que Einstein não acreditava em buracos negros. No que ele acreditaria que a relatividade criada por ele iria chegar, no caso? Entendi. A primeira pergunta é, para você tirar essa fotografia, você tem que tirar uma fotografia normal no seguinte sentido, você coleta fótons e a partir desses fótons você cria a imagem. Tá? O problema é o seguinte, que chegam muito poucos fótons e você tem que pegar de uma região muito pequenininha, então você tem que ter uma máquina fotográfica muito boa, tá? com um prato do telescópio do tamanho da Terra. Tá? É o que eu tenho a dizer sobre a foto. Tá? Com relação à sua pergunta sobre Einstein, o que ele acreditava é que, apesar da relatividade geral em princípio permitir esses objetos, ele acreditava que haveriam mecanismos na natureza que impediriam, por princípio, que eles se formassem. Né? Então é mais ou menos assim, o fato da biologia não proibir a existência de unicórnios cor-de-rosa não significa que eles existam. O que Einstein ele queria era pensar no unicórnio cor-de-rosa como sendo um buraco negro e que existiria algum mecanismo de primeiros princípios que proibiria a existência de unicórnios cor-de-rosa. Tá bom? Nada com embasamento científico, assim. Não, ele não queria. Não, ele não queria. Einstein tinha seus preconceitos, viu? E não eram só em ciência. Tem uma outra pergunta aqui do Facebook, que é o seguinte: como que a segunda lei da termodinâmica se relaciona com a física dos buracos negros? Mas acho que aí vocês têm que explicar qual que é a segunda lei da termodinâmica. Segunda lei da termodinâmica diz que a entropia, que é mais ou menos média desordem de um sistema, bom, tudo bem. A entropia basicamente mede a desordem do sistema, grosso modo. E existe a segunda lei da termodinâmica, diz que a entropia de um sistema isolado sempre aumenta. Buracos negros têm entropia. Essa entropia está associada com a área do buraco negro. Então, se você tiver um conjunto, um sistema fechado de buracos negros, e eles se fundirem, a área final do buraco negro final tem que ser maior que a soma das áreas iniciais, porque como a área é a entropia nunca diminui,
Então, essa entropia, essa área final tem que ser maior ou igual que a soma das áreas iniciais. Quando você junta isso, esse resultado, com termodinâmica usual, você acaba com a segunda lei generalizada da termodinâmica, de que a entropia total de um sistema fechado, seja na forma de ondas, seja na forma de buracos negros ou de matéria ordinária, essa nunca deve diminuir. Então, por exemplo, se você tem, então, nesse caso aqui, esse buraco tem uma certa entropia A1. E aqui você tem uma certa entropia nessa caixa, seja qual for. Tem entropia ordinária. Joga isso aqui dentro, vai dar um buraco negro maior. A entropia desse buraco, que é exatamente a área dele, dividido por 4, tem que ser maior ou igual que a soma desta área, que é a entropia desse buraco, mais a entropia da caixa, a entropia ordinária da caixa. Essa relação, essa segunda lei generalizada da termodinâmica na presença de buracos negros. Então, o Sol, ele pode virar um buraco negro, certo? Não, o nosso Sol não virará um buraco negro. Então, por quê? Porque ele não tem massa suficiente para, no final, gerar um buraco negro. Ele vai formar uma coisa muito menos perigosa, que é uma anã branca. Mas mesmo assim, antes disso, a Terra já vai ter sido derretida, porque muito antes disso o Sol vai aumentar, e ele vai aumentar tanto que vai passar pela órbita da Terra. Vai ser horrível. Tá bom? Até lá eu não vou estar vivo, então. Então vai ser horrível. Então. Mas isso daqui a 5 bilhões de anos. Isso não é importante para você, imagina para mim. Então, talvez uma pergunta bem teórica sobre buracos de minhoca. Singularidades são pontos de densidade, acho que infinita ou praticamente infinita. Então, não tem como você entrar dentro desse ponto da singularidade e viajar no espaço-tempo. Então, eu tinha lido, não lembro onde também, que para existir um buraco de minhoca, você teria que ter uma singularidade anelar, onde você pudesse passar por dentro. Mas como você teria uma singularidade anelar sem que ela colapsasse? Certo. A estrutura... Bom, estamos chegando perto de Deus. Então, a estrutura do buraco negro, a estrutura da singularidade de um buraco negro sem rotação, em princípio, seria muito diferente da estrutura da singularidade de um buraco negro com rotação. Ingenuamente falando, a estrutura de um buraco negro com rotação tem uma estrutura em forma de anel, de tal maneira que você poderia contorná-la, ao contrário do que eu falei antes, você poderia contorná-la e ir para um outro universo sem ser destruído pela singularidade. Não é um buraco de minhoca no sentido que você não pode voltar para trás, mas seria um portal para outro universo. Só que essas singularidades, elas são instáveis. Então, tudo indica o seguinte, que seja um buraco negro com rotação ou sem rotação, não entrem nele, porque vocês serão destruídos na singularidade. Tudo bem? Então, é isso. Não espere enganar a singularidade pelo buraco ter rotação. Tudo indica que a estrutura da singularidade com buraco com rotação vai acabar sendo a mesma ou parecida ou suficientemente perigosa para ser inescapável, tanto quanto de um buraco negro sem rotação. Isso é um pouco especulativo, tá? Isso tudo é um pouco especulativo. Então, é com rotação que você pode ter. O anular, exato, anular. E será que tem alguma possibilidade de o buraco negro acabar ficando tão grande que explodir? Não. Jamais. Essa foi fácil, não se preocupe. O buraco negro pode ficar tão grande quanto você queira que... Boa noite, tudo bom? Boa assim noite. como a medição das ondas gravitacionais nos proporcionou um novo campo de estudo, uma nova forma de observar o universo, essa imagem no buraco negro, quais os avanços práticos ela nos trará? Tipo, uma nova física vai ser descoberta para poder escrever a singularidade e tal? Excelente pergunta. É assim, uma imagem diz mais do que 1000 palavras, então não vamos subestimar a pobre da imagem. Mas a física que ela vai nos trazer, eu acho que é bem menor do que a física de ondas gravitacionais. Ondas gravitacionais é uma nova astronomia de ondas gravitacionais.
Agora, uma coisa que ela pode nos trazer, se as fotos forem muito mais precisas, é qual é o spin, qual é a rotação do buraco, que é muito difícil de medir em geral. E uma coisa talvez mais fácil será medir o campo gravitacional, o campo magnético nas imediações do buraco. Você poderia inferir o campo magnético nas imediações do buraco como consequência, se você conseguir medir a polarização dos fótons que chegam aqui. Então, não só ver a imagem, mas qual a polarização desses fótons. Tá? Mas eu concordo plenamente com você de que a física, a riqueza da física de ondas gravitacionais é ordens de magnitude maior do que de uma fotografia. Mas a verdade é o seguinte, olha, atraiu um monte de gente, uma imagem diz mais que 1000 palavras. A última pergunta. Então, o buraco negro é feito de energia positiva, certo? No Buraco geral. negro tem energia positiva. Qual a chance de existir um buraco negro com uma energia negativa? Nenhuma. 000? Tem como uma pessoa, tipo, ficar num ponto, tipo, dentro da área do buraco negro, sem ser sugada para a singularidade, sem ser, tipo, destruída? Dentro do buraco? Isso. Não. Nenhuma. Tipo, nem perto? Você diz, se há uma chance de você entrar no buraco e não ser destruído pela singularidade? Não. Tá? Eu agradeço a presença de todos, gente. Muito obrigado.